Olá, meus amigos, muito boa tarde a todos. Neste vídeo, nós vamos tratar da tutela de urgência, parte 3, em que eu abordo a tutela antecipada antecedente, no que tange ao seu procedimento e à estabilização da decisão. É um regramento que vai aparecer nos artigos 303 e 304 do Código de Processo Civil. Sempre lembrando, antes de mais nada, a todos que os nossos vídeos são acompanhados pelas sinopses escritas, pelo roteiro daquilo que aqui falamos, que pode ser acessado através do link que aparece na parte descritiva do vídeo. A tutela de urgência antecipada antecedente, como toda tutela de urgência, é sempre fundada na verossimilhança do direito invocado, quer dizer, na probabilidade da sua existência, conforme o conceito de probabilidade que já reportamos em vídeo anterior, e no periculum in mora, somando-se à verossimilhança o periculum in mora, que nada mais é do que ou o perigo de dano ou o risco de resultado útil ao processo, conforme refere o legislador. No caso da tutela de urgência antecipada antecedente, ela primeiramente é chamada de antecipada porque ela vai visar a antecipação da decisão que seria alcançada, que seria obtida pelo autor, somente lá no julgamento do mérito. Então, na tutela antecipada, o autor postula que os efeitos daquela decisão futura de mérito sejam antecipadas para o momento em que a postulação é formulada, não precisando haver a espera, o aguardo do transcurso completo do processo para que os efeitos daquela decisão sejam, de fato, produzidos. Por isso que a gente diz, então, que a tutela antecipada ela tem caráter satisfativo, porque ela visa justamente satisfazer a pretensão de mérito do autor de maneira antecipada. E também falamos aqui em tutela antecedente, porque a tutela antecedente se refere à tutela buscada e eventualmente concedida pelo juiz antes da apresentação do pedido principal. Pode que ela ocorra antes mesmo, isso não é obrigatório, mas pode que ela ocorra antes mesmo de o autor deduzir o seu pedido principal. Por isso falamos em tutela antecipada, que tem caráter satisfativo, e antecedente, porque pode ela ser buscada mesmo antes de apresentado o pedido principal. O momento do pedido da tutela antecipada antecedente, regra do artigo 303 caput do Código de Processo Civil, pode ser contemporânea. Aliás, a propositura da ação se dá com a petição inicial e no caso, então, a tutela antecipada antecedente, ela pode ser pedida de maneira contemporânea à própria propositura da ação. Aliás, essa petição inicial pela qual se propõe a ação, ela tanto pode ter apenas o pedido de tutela antecipada, e aí, neste caso, se contiver somente o pedido de tutela antecipada, o autor ele deve indicar qual será o pedido de tutela final, ou o autor da ação ele pode pedir a tutela antecipada de maneira cumulada, na mesma petição inicial, já com o pedido de tutela final. Aliás, o que é mais comum, o que é mais habitual de ocorrer, é que o advogado, normalmente para poupar
uma duplicidade de trabalho, ele já então, na petição inicial, ele já apresenta o pedido principal junto com o pedido de tutela de urgência antecipada antecedente. Isso é a forma mais comum. Mas se o advogado entender por bem que deva pedir só a tutela antecipada antecedente na petição inicial e deixar para formular o pedido principal mais adiante, ele poderá formulá-lo através do aditamento, que é um tópico específico que nós vamos falar logo mais na frente, ainda neste vídeo. De qualquer maneira, em qualquer caso, pedindo-se apenas a tutela antecipada e depois deixando para se formular o pedido principal no aditamento, ou já acumulando na petição inicial tutela antecipada com o pedido principal, em qualquer caso deve ser feita a exposição, primeiro, da lide, A exposição da lide significa informar qual a situação configuradora do conflito. Por que existe uma contraposição de ideias, de interesses entre as partes. Então, a informação sobre a lide, qual é o conflito que se estabelece. Também deve ser exposto o direito que se busca realizar, qual o direito que o autor pensa ter, que resguarde a sua pretensão. E ainda também deve-se fazer uma exposição acerca do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, que é, em última análise, o que vai demonstrar a urgência da tutela antecipada que se busca e que vai, de uma maneira ou outra, seja pelo perigo de dano, seja pelo risco ao resultado útil do processo, configurar aquilo que genericamente nós chamamos de periculum in mora. Falo agora, meus amigos, sobre a insuficiência de elementos para a concessão da tutela de urgência antecipada antecedente. Então, quando o juiz recebe uma petição inicial em que existe esse pedido de tutela antecipada, e ele analisa esse pedido e vê que ou a verossimilhança não está demonstrada, ou que o periculum in mora não ficou bem caracterizado, enfim, ao invés de pura e simplesmente indeferir, pela regra do parágrafo 6º do artigo 303, o juiz deve, então, determinar que a parte interessada emende a inicial, no prazo de 5 dias, acrescentando argumentos ou elementos de convicção a mais, no sentido de demonstrar que realmente existe a alegada verossimilhança ou que o risco da demora implica aí numa possibilidade de dano ou numa possibilidade de inutilizar o resultado do processo, conforme o caso. Então, a parte, se não apresentar isso de forma satisfatória com a petição inicial, o juiz, ao invés de indeferir, faculta a parte emendar a inicial no prazo de 5 dias. Se ela não for emendada, aí sim, se ela não for emendada e só tiver o pedido de tutela de urgência, sem que haja pedido principal cumulado, o juiz, então, neste caso, havendo só o pedido de tutela de urgência, ele indefere a tutela de urgência e extingue o processo sem resolução de mérito. E, como eu dizia, a extinção mencionada do processo, essa extinção sem resolução do mérito, ela somente ocorrerá se o pedido de tutela de urgência não for cumulado com o de tutela final. Por quê? Porque se for cumulado, o juiz faculta o prazo para a emenda, para fins de o autor demonstrar ou a verossimilhança ou o periculum in mora que tiver faltado. E aí, se não for aditado, ele indefere a tutela de urgência, mas ele pode ainda dar prosseguimento ao processo
em relação ao pedido de tutela final cumulado, ao mérito final que foi cumulado junto com a petição inicial, se tiver sido cumulado, claro, né? Neste caso, então, o juiz, o que ele faz? Ele indefere a tutela de urgência. Olha, não tem verossimilhança, ou não está caracterizado o perigo in mora. Facultei 5 dias, a parte aditou, mas não me convenceu, ou a parte não aditou. Enfim, o juiz indefere a tutela de urgência, mas pode dar prosseguimento ao processo no que diz respeito ao pedido principal. Por quê? Porque, com relação ao pedido principal, embora não haja verossimilhança e não haja perigo in mora configurado, no pedido principal a parte pode ter razão. Então, deixa para se julgar isso lá na frente, depois do processo correr como um todo. Falo agora, meus amigos, da concessão da tutela de urgência antecipada antecedente, que se dá, ou que no caso específico da antecedente, se dá por liminar. Aqui uma observação importante, pessoal. Eu sempre digo que a liminar ela pode ser classificada em liminar inaudita altera parte ou liminar adversários auditos. Em outras palavras, são expressões latinas bastante utilizadas no mundo forense, na vida forense, que querem dizer sem ouvir a outra parte, inaudita altera parte, ou adversários auditos, quer dizer, ouvindo a parte contrária, ouvindo a parte adversária. Parte da doutrina tem entendido que o Código de Processo Civil de 2015, o CPC 15, ele parece, assim, terminologicamente, considerar liminar apenas a decisão inaudita altera parte. Apenas a decisão que concede a tutela de urgência sem ter sido ouvida a parte contrária. Mas como o termo liminar ele quer dizer início, e início do processo me parece que transita durante toda a fase postulatória, eu ouso aqui discordar de quem pensa dessa forma para entender que a liminar pode ser sim inaudita altera parte, sem ouvir a outra parte, mas o juiz pode, por algum motivo, achar conveniente, antes de julgar o pedido de liminar, ouvir a parte contrária, saber o que ela tem a dizer, e neste caso, então, nós teríamos sim, me parece, a possibilidade de uma decisão liminar, sem perder o caráter inicial, né? Adversários auditos, quer dizer, ouvindo o que a outra parte tem a dizer antes de decidir acerca da liminar. Então, a decisão, de qualquer forma, seja ouvindo a outra parte, seja não ouvindo, até o que é mais comum, é sempre por liminar. Decisão liminar significa decisão dada no início, no começo do processo. No caso de tutela de urgência antecipada antecedente. Um outro detalhe é que, eventualmente, o juiz pode entender como necessária a justificação prévia. A liminar ela pode ser concedida sem justificação prévia ou com justificação prévia. O que vem a ser a justificação prévia? É a justificação que se dá ou que se produz numa audiência em que a parte interessada deve produzir previamente, no caso da tutela de urgência, provas orais, né? Pode ser testemunhas, pode ser pessoas informantes, pode ser algum depoimento pessoal seu mesmo, eventualmente. Então, numa audiência de justificação, produzir prova oral com vistas ao convencimento preliminar do julgador sobre a necessidade de concessão daquela liminar que é pretendida, daquela liminar que é buscada. O juiz é que vai dizer, olha, eu estou convencido nesse caso, nem preciso de justificação prévia, não preciso ouvir ninguém, estou satisfeito aqui com o que o autor já me apresentou junto com a petição inicial e estou deferindo a tutela de urgência antecipada
antecedente. Pode o juiz dizer, olha, eu vou analisar isso só depois que a outra parte tiver tido a oportunidade de se manifestar. Então, adversários auditos. Ou ele pode dizer, olha, eu preciso, essa prova que está aqui é insuficiente junto com a inicial, não tenho como me satisfazer com isso, mas eu vou facultar a parte, então, que apresente alguma prova complementar ou uma prova oral numa audiência de justificação para que ela tente me convencer de que realmente a liminar é necessária. E aí marca uma audiência de justificação para a parte, então, comparecer com testemunhas, informantes ou, eventualmente, se isso for entendido como cabível, até mesmo o próprio depoimento pessoal. Certo, meus caros? Vamos adiante. Os efeitos da concessão da tutela de urgência antecipada antecedente. Que efeitos essa decisão produz? O primeiro efeito é o de deferir a antecipação daquilo que seria futuramente uma decisão de mérito, né, do efeito daquela decisão de mérito. Então, antecipa o efeito de uma decisão de mérito. Então, esse é o primeiro efeito natural, óbvio, da concessão da tutela de urgência antecipada antecedente. Como nós falamos, é antecipada, portanto, tem caráter satisfativo. E para ter caráter satisfativo, tem que ter a satisfação da pretensão do autor, que originalmente só seria alcançada através da decisão de mérito. Então, esse é o primeiro efeito. Antecipar o efeito de uma futura decisão de mérito. O segundo efeito da concessão da tutela de urgência antecipada, antecedente, é deflagrar o prazo para o autor aditar a inicial. Esse aditamento está previsto no artigo 303, parágrafo 1º. Né? E no aditamento, o que o autor pode fazer quando ele vai aditar a inicial? Ele pode complementar a argumentação, se entender que a argumentação lá da inicial foi insuficiente, ele pode complementar a argumentação, juntar novos documentos e confirmar o pedido de tutela final. As três coisas. Complementar os argumentos, juntar novos documentos e confirmar o pedido da tutela final. Mas atenção para alguns detalhes aqui sobre a questão do aditamento, pessoal. São bem importantes. Primeira questão do prazo para o aditamento. O aditamento, o prazo ordinariamente é de 15 dias. Tá? A lei fala em 15 dias, mas o juiz pode estender esse prazo para algo além dos 15 dias em caráter extraordinário. O juiz pode entender, por exemplo, que os 15 dias, o prazo de 15 dias para o aditamento é pouco, dada às vezes a complexidade da causa, ou é pouco para regimentar todos os documentos faltantes e conceder um prazo maior para o aditamento. É a critério do juiz. Se o juiz nada disser sobre prazo de aditamento maior do que 15 dias, o prazo é exatamente o prazo ordinário dos 15 dias. Uma outra coisa importante, né, é que o prazo é sempre contado em dias úteis. Isso está previsto expressamente no artigo 219 do CPC. O CPC 15 estabeleceu que os prazos processuais civis são contados em dias úteis. Então, por exemplo, se for o prazo ordinário dos 15 dias para o aditamento, serão 15 dias úteis. Despreza-se sábados, domingos e feriados. Se for um prazo maior do que esses 15 dias, né, por exemplo, 30 dias que o juiz tenha dado, que é normal, às vezes até dá 30 dias, serão 30 dias úteis, não 30 dias corridos. Regra, como eu disse, do artigo 219 do CPC 15. E ainda um terceiro ponto que eu chamo a atenção também é que a concessão do prazo para o aditamento vai depender de pedido do autor nesse sentido lá na inicial. Isso está previsto expressamente no parágrafo 5º
do artigo 303. Então, o autor lá na inicial, ele diz, olha, eu estou apresentando a inicial aqui, mas eu gostaria de me valer da faculdade de apresentar um aditamento no prazo de 15 dias, ou até requerendo um prazo maior, se for o caso, porque eu preciso complementar os argumentos, ou eu preciso juntar novos documentos, e, portanto, vou precisar aditar. Então, o aditamento, ele só é possível se houver sido pedido, se houver formulado pedido nesse sentido, no corpo da petição inicial. Esta regra de necessidade do pedido expresso para aditamento está no parágrafo 5º do artigo 303. Então, até agora, eu falei como consequências, né, como efeitos da concessão, o deferimento daquilo que seria o efeito da futura decisão de mérito em si, a deflagração do prazo para o aditamento da inicial, quando assim for requerido pelo autor. Agora, o terceiro efeito da concessão é a designação de audiência de conciliação ou mediação. A audiência de conciliação, ela é prevista no artigo 334 do CPC 15 e deve ser marcada com um prazo mínimo de 30 dias, com pelo menos 30 dias de antecedência. Então, na decisão que defere, que concede a tutela de urgência antecipada antecedente, o juiz já fica, então, habilitado também para designar a audiência de conciliação ou mediação a ser realizada num prazo que não seja inferior a 30 dias, conforme determina o artigo 334. O quarto efeito da decisão concessória ou concessiva é a citação do réu para comparecimento, conforme estabelece o artigo 303, parágrafo 1º, inciso 2 do CPC. Embora, e aí já falando no quinto efeito, né, o prazo para contestação, os 15 dias de prazo para contestação, eles só vão ser contados a partir do dia da audiência de conciliação ou mediação. Então, a citação do réu é para comparecer na audiência de conciliação ou mediação, e somente a partir da data da audiência é que será contado o prazo de contestação. O prazo é de 15 dias, somente será contado a partir da audiência de conciliação ou mediação, regra aí do artigo 335, inciso 1, e assim mesmo, né, esse prazo vai ser deflagrado se não tiver havido autocomposição na audiência, quer dizer, um acordo entre as partes que ponha fim à contenda. A autocomposição lá prevista no parágrafo 1º, inciso 3 do artigo 303, né, essa questão. Então, estes são, meus amigos, os efeitos principais, pelo menos, aí da concessão da tutela de urgência antecipada antecedente. Falei há pouco, né, como um dos efeitos, a questão da deflagração do prazo do aditamento. Agora eu quero falar um pouquinho mais detalhadamente sobre o aditamento. O que vem a ser e quais os principais aspectos destacados dele. O aditamento, ele deve ocorrer, ou ele poderá ocorrer, se o autor não tiver cumulado o pedido de tutela final junto com a inicial, ou se cumulou, pelo menos, se não tiver esgotado os argumentos ou documentos a serem juntados. Né? Sempre lembrando que o pedido de prazo para o aditamento ele deve ser expressado na inicial, conforme o parágrafo 5º do artigo 303. Então, o autor ele vai dizer na inicial, olha, eu estou aqui pedindo a tutela de urgência antecipada, antecedente, mas eu ainda tenho mais coisa para argumentar, ou tenho mais documentos para juntar, e vou querer fazer, então, uso da prerrogativa lá do aditamento. Ele formula esse pedido no corpo da inicial, e aí poderá utilizar
desse benefício. O aditamento, meus amigos, será formulado nos mesmos autos, não há autos à parte, ele é formulado nos mesmos autos que já tiveram sido deflagrados quando da petição inicial, e isso está estabelecido no artigo 303, parágrafo 3º, primeira parte, tá? de ser processado o aditamento, juntado o aditamento nos mesmos autos. Não há necessidade de pagamento de novas custas processuais em função do aditamento. Exceto, eventualmente, eu sempre gosto de deixar uma ressalva, né? A necessidade de alguma complementação, por exemplo, diante de alguma correção do valor da causa. Vamos imaginar que lá pelas tantas, ou mesmo no próprio aditamento, tenha vindo ali, olha, eu me enganei lá atrás, a causa não valia 1.000, valia 2.000 reais, então eu preciso complementar as custas relativamente àquilo que faltou. Mas como regra, né, não havendo algo muito específico, muito fora do normal, não haverá necessidade de complementação de custas, e isso está previsto no 303, parágrafo 3º, segunda parte do CPC 15. Se não houver sido formulado o pedido final, isso é muito importante. Se não houver sido pedido final formulado junto com o pedido de tutela de urgência, portanto, lá na inicial, o autor não cumulou o pedido de tutela final, e ele não aditar no prazo estipulado, seja nos 15 dias, seja num prazo maior que o juiz tenha concedido, enfim. Então, se ele não formulou junto o pedido de tutela principal lá na inicial e não aditar no prazo estipulado, o processo, meus amigos, ele é extinto sem resolução de mérito. Isso está expresso no parágrafo 2º do artigo 303 do CPC. Extingue-se o processo sem julgamento de mérito. Por quê? Porque daí não tem pedido de tutela final nem na petição inicial e nem no aditamento. Como é que o juiz vai prestar uma tutela final sem pedido? Então, outro caminho não resta realmente que não o de extinção do feito sem resolução de mérito. Falo agora, meus amigos, sobre a estabilização. É um instituto bastante importante. A estabilização da tutela de urgência antecipada, antecedente, que tenha sido concedida. Regramento contido no artigo 304 do CPC 15. Então, a primeira coisa que nós vamos observar no caput do artigo 304 é que a decisão concessiva da tutela antecipada antecedente, ela vai se tornar estável, e esse é o termo, estável, se dela não for interposto recurso. Se for interposto recurso, ela não se estabiliza. Mas se for interposto recurso, se não for interposto recurso, ela vai se tornar estável, vai alcançar o que se chama hoje tecnicamente de estabilidade. Já vou falar sobre isso na sequência. O porquê disso? Olha, porque se a parte que tem que suportar o ônus dessa tutela antecipada antecedente se conformou, ela tem caráter satisfativo, a parte se conformou e não recorreu, significa dizer então que ela pode permanecer, pode continuar assim. Então ela se torna estável se dela não for interposto recurso. Se for estabilizada, o processo respectivo, né, o processo em que ela foi concedida, ele é extinto. Parágrafo 1º do artigo 304. Então, se a parte obteve a tutela antecipada de urgência e a outra parte não recorreu, esse não recurso gera a estabilização da tutela antecipada de urgência. E o processo ele é extinto.
parágrafo 1º do 334. Fica a tutela estabilizada. Agora eu digo o seguinte, importante para todos entenderem. Não podemos confundir estabilização, que é esse instituto aqui, da tutela de urgência, com coisa julgada, especialmente com coisa julgada material. Tá? Aliás, isso está determinado realmente no parágrafo 6º do mesmo artigo 304. Por quê? Porque a estabilização ela pode ser revertida, enquanto que a coisa julgada, notadamente a coisa julgada material, não pode ser revertida, salvo as absolutas exceções, né, da rescisão. Mas, como regra, não cabe quebra de coisa julgada. Agora, a estabilização pode ser quebrada através de uma ação de revisão, reforma ou invalidação, que é prevista no parágrafo 2º do mesmo artigo 334. Ou seja, para entendermos bem, uma vez que tenha sido estabilizada a tutela de urgência antecipada antecedente concedida, porque a parte contrária não recorreu, gerou-se a estabilização e extinguiu o processo. Ponto. A parte que não recorreu, ela pode entrar com uma ação prevista no parágrafo 2º do 304, com o propósito de rever, de reformar ou de invalidar a tutela de urgência que foi estabilizada. É uma ação própria para esta finalidade. Então, é diferente da coisa julgada, que, como regra, não tem mais como ser mudada, como ser alterada, se torna, como regra, imutável. Os efeitos da estabilização persistem enquanto a decisão na ação própria não for revista, reformada ou invalidada, né? Através da decisão que venha a ser passada nessa ação, proposta com base no parágrafo 2º. Então, a persistência desses efeitos, enquanto não for decidido na ação própria algo em sentido contrário, tem previsão no parágrafo 3º do 304. Então, a forma de nós quebrarmos a estabilização, entrando com a ação prevista no parágrafo 2º e aguardando a decisão, se a ação for julgada procedente, ela poderá revisar, poderá reformar ou poderá invalidar a tutela antecipada antecedente concedida lá atrás. Enquanto não houver essa decisão de revisão, de reforma ou de invalidação, os efeitos da tutela antecipada antecedente estabilizados continuam plenamente ativos. Os autos da concessão da tutela, é uma outra anotação importante aqui, os autos da concessão da tutela de urgência antecipada antecedente, que tenha sido estabilizada, eles vão poder ser desarquivados para o fim de instruir a ação prevista no parágrafo 2º. Isso está previsto no parágrafo 4º, primeira parte. Então, a parte que entender por bem pode pedir que os autos em que foi concedida a tutela antecipada antecedente, que foi estabilizada, que estes autos sejam desarquivados e anexados à ação proposta com base no parágrafo 2º para a quebra da estabilização, como forma de instruir essa mesma ação. Mais uma anotação, meus caros. É a penúltima. A questão diz respeito agora à competência para o processo e julgamento da ação de quebra da estabilização, que é, por prevenção, se na forma da segunda parte do parágrafo 4º do artigo 304, é o mesmo juízo em que foi concedida a tutela de urgência que acabou estabilizada. Tutela de urgência antecipada antecedente, que acabou estabilizada. Certo? Então, o parágrafo 4º, primeira parte, diz que por prevenção, a competência é do mesmo juízo em que lá atrás
se concedeu a tutela de urgência antecipada antecedente. E, por fim, o último tópico que eu anotei para falar nesse vídeo, a prescrição da ação de que trata o parágrafo 2º, a ação para quebra da estabilização. A prescrição para esta ação ela ocorre em 2 anos a contar da ciência da extinção do processo em que foi concedida a tutela de urgência estabilizada, regra do parágrafo 5º do mesmo artigo 304. Então, uma vez que tem a ciência da extinção do processo em que ocorreu a estabilização, a parte contrária ela vai ter 2 anos, dali para frente, para ingressar com a ação de quebra da estabilização. Se não ingressar no prazo de 2 anos a contar do dia em que foi concedida, do dia em que foi extinto o processo no qual tenha ocorrido a tutela de urgência antecipada antecedente, então, se não entrar com a ação para a quebra da estabilização no prazo de 2 anos a contar da extinção do processo anterior, terá ocorrido a prescrição e não poderá mais lançar dessa a mão para a quebra da estabilização. É isso, meus amigos. Então, são essas as principais anotações acerca do tema de hoje, né? Tutela de urgência antecipada antecedente, o procedimento e a estabilização da decisão. Um abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.